E nós voltamos a falar sobre as cheias, sobre os transbordamentos de rios aqui no estado do Rio Grande do Sul, que não poderia ser diferente, é o assunto desse fim de semana. Muitas famílias afetadas, são centenas de municípios afetados e Cachoeira do Sul foi fortemente, talvez um dos municípios mais afetados neste momento. Por isso nós recebemos agora aqui o prefeito do município, Leandro Balardim. Leandro, boa tarde, obrigado por separar um tempo para estar com a gente aqui no estúdio para prestar esclarecimentos para a nossa comunidade. Boa tarde, amigos, cachoeirenses. O tempo é precioso, mas vale ouro. E estamos aí já desde a segunda-feira passada, da madrugada de terça-feira, envolvidos numa situação que a gente não desejava em momento algum estar passando novamente, mas presentes, ativos, na medida do possível, minimizando o sofrimento, a dor da nossa população que, mais uma vez, é atingida por um evento climático absurdo, de alto volume de inundação, provocado pelas chuvas, pelos rios, pelos transbordos dos córregos, das sangas, e que, infelizmente, invadem casas e prejudicam nossa cidade de poder ter uma vida e uma rotina normal. Prefeito, gostaria de começar pedindo para o senhor fazer uma contextualização. Como que está a atuação da Prefeitura nesse momento? As principais frentes, a gente sabe que os estragos são muitos na cidade, no interior, tem a questão do socorro às famílias que estão em alojamentos que a Prefeitura proveu. Qual que é a situação de momento? Em primeiro lugar, dizer que a vida é algo precioso, e que a gente procura, de todas as formas, as ações da Defesa Civil, do plano de contingenciamento, com o uso do apoio das forças do Exército, da Brigada Militar, dos bombeiros, das equipes da Prefeitura, de todas as secretarias, monitorados e acompanhados e coordenados pela nossa Defesa Civil, que busca isso, é uma ação efetiva. Então, desde terça-feira, quando começou o evento na localidade do Piquiri, centralizamos esforços lá. Posteriormente, na quarta, quinta-feira, já começou a água a subir aqui. Já tínhamos alertado a comunidade fortemente para retirar muitas pessoas de casa. E há de se registrar que cerca de 328 famílias estão sendo afetadas diretamente, impactando em mais de 1.108 pessoas afetadas. E isso é um volume altíssimo. O número de famílias ali que a gente retirou de residências com seus móveis, equipamentos, procurando carregar tudo, em caminhões, em baús, caminhões do Exército, foi primordial para que minimizasse a perda dessas pessoas. Perder móveis, mais uma vez, colchão, cama, roupa. Retiramos as pessoas com as suas roupas, com os seus pertences, depois com seus móveis, eletrônicos, eletrodomésticos. A grande maioria, exceto uma ou outra que tentou elevar dentro da casa, apostou nisso e tomara que não tenha ficado debaixo d'água. Então, são dezenas e dezenas de famílias, centenas de locais que realmente a mancha da inundação afeta e que a gente agora precisa fazer uma boa avaliação com medidas práticas, com medidas para olhar para frente, para ser mais resolutivos nessas ações, corrigir o que deu errado, o que não deu certo, o que tem que ser aprimorado e o que a gente pode fazer para mitigar esses impactos futuramente, para que eles não voltem a ocorrer com tanto impacto, porque sabemos que vai ocorrer. Agora, nas chuvas de maio, e nós ainda estamos num decreto de emergência reconhecido pelo Estado, pela União, das chuvas de maio, onde se perdeu muitas coisas, de imóveis, enfim, drenagem, não só na beira do rio, e sangas, da drenagem da cidade que não dá conta, que transborda as galerias, as canalizações e inundam casas. Claro. Prefeito, inclusive, evidentemente o senhor não pode responder pela gestão passada, mas o ano de 2024, que foi um ano emblemático para o Rio Grande do Sul e para a Cachoeira também, que foi a pior enchente de todos os tempos. E aí, naquele momento, a gente tinha informações do tipo, todas as famílias que estão em áreas vulneráveis, em áreas de risco, essas famílias elas precisam sair, elas vão ser retiradas. Pois é evidente que a gente não imaginava que um ano depois a gente teria novamente quase batido a cota de 1941, que era até então a pior enchente de todos os tempos. Isso volta a acontecer em 2025. E muitas famílias novamente afetadas que estavam ali vulneráveis.
O que o senhor tem em mente, né, para fazer? Porque são muitas famílias, de fato, a questão habitacional é um desafio para todas as cidades, mas o que a gente pode fazer em Cachoeira do Sul? Eu vou fazer o que a comunidade mais pobre, mais carente, mais humilde, mais sensível precisa que eu faça. É buscar terrenos em áreas que não tenhamos riscos tão próximos assim, por rios, por sangas. Estamos estudando já 2 áreas para que a gente possa, com a força do município, né, com a estrutura do município, sem depender de Estado, de União, adquirir essas áreas ou, se for necessário, desapropriar, lotear elas e, pela ordem do critério dos atingidos, formalizar um projeto de lei e legalizar algo que seja um programa habitacional para que essas pessoas possam reconstruir a sua moradia. Um programa próprio do município. Próprio para reconstruir a sua moradia em um local onde não é afetado. Eu passei dias debaixo d'água ali, com muitos dos moradores, e as pessoas diziam: seu Leandro, seu Balardim, prefeito, tudo que eu quero é um terreno num lugar seguro para mim construir minha casa. Eu não quero mais ficar aqui. E há um conceito de que as pessoas não querem sair dali. Elas não querem porque também não tem uma outra opção, né? Não tem opção, em primeiro lugar. Não tem uma alternativa e não tem um lugar digno. E talvez algum percentual, 2, 3, realmente não queira. Às vezes a gente se aconchega numa querência, num rancho, e ali quer viver. Tem ali a vizinhança, e toda uma ali vida, quer né? conviver e ali quer morrer. Mas nós não podemos fechar os olhos, nós não podemos aceitar que a gente vai fazer essas ações como fizemos agora em maio, algumas emergências, agora de grau mais severo, como tu disse, né? Esses dados aqui bateu para mim a enchente de 1941, porque nós culminamos na noite dessa semana ali com 26 metros e 51 centímetros o nível do rio, e os dados de 1941 é 26 e 53. Só que nós só fomos medir o rio na manhã do outro dia. Então, provavelmente, durante a noite, esse índice passou. E isso virou uma rotina. Não é eu que quero, nós não queremos, de forma alguma. Mas, sem dúvida alguma, vai voltar a ocorrer esse episódio. Poderia já ter acontecido agora em maio novamente, né? Se tivesse chovido mais 2 dias, daquelas chuvaradas de 2, 3 dias, nós teríamos tido o mesmo episódio, pelo volume de água que veio. E, então, isso é recorrente. O clima é esse, né? Vai acontecer e nós precisamos estar mais preparados, resilientes, mas é essencial que o programa de habitação para essas pessoas ele exista e que a gente lá no local daquelas residências que as pessoas estão nos dizendo: eu quero sair daqui, o senhor faz o que tu quiser com esse terreno. Se a gente vai plantar árvore, se a gente vai botar uma praça, se a gente vai botar um campinho de futebol, se a gente vai botar uma rocha para ninguém mais invadir, para nós não termos, né, de que retirar mais gente, isso é uma discussão que tem que se fazer. E nós estamos muito mais presentes junto da comunidade hoje. Isso eu posso falar pelo hoje, não posso falar pelo passado, para que a gente possa buscar o auxílio para essas pessoas. Estamos fazendo o cadastramento no gabinete do prefeito, ao lado. Lá estamos desde o domingo, sábado, domingo, servidores trabalhando, voluntários, cadastrando. Vamos fazer os laudos, vamos efetivamente encaminhar pessoas que já eram para ter ganhado a moradia do programa Assistir no ano passado e não ganharam, faltou dados, faltou documento, faltou laudo. Há residências na beira do rio que ficaram de fora e a do lado ganhou e a do outro não ganhou. Há necessidade que esse cadastramento das pessoas seja efetivo. Prefeito, inclusive sobre isso, vou pedir para a nossa produção colocar na tela, porque eu acho que esses dados são muito importantes para esse momento. A gente tem muitas pessoas com dúvidas sobre o cadastramento, sobre doações. Então, a gente começa aqui pela questão das doações. Doações para famílias atingidas. Então, se você de casa quiser fazer a sua doação, reunir aí igreja, clube de serviço, o caminho é o seguinte: produtos de higiene e limpeza, alimentos para cestas básicas e prontos para consumo. O local de doação é Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Rua 15 de Novembro, esquina com a General Câmara. E tem aqui o telefone para contato também, caso alguém queira tirar alguma dúvida, código de área 51
980377450. Isso para doações de produtos de higiene e limpeza. Próxima tela, a gente tem aqui a questão de doações de roupas, que também a gente está vendo aí que vem o frio, muito frio nos próximos dias, começando hoje já, né, prefeito? Então, para quem quiser doar, Sincasul, Rua 15 de Novembro, 527, o telefone está aí também à disposição. Vamos aqui para a próxima tela. Para animais abrigados, que é outra questão, né? A Secretaria de Meio Ambiente trabalhou também incansavelmente aí no recolhimento de animais. É um número grande de gatos, cachorros. Então, o que pode ser doado? Areia para gato, coleiras de couro, guias, potes para alimentação e luvas para limpeza. E aí o local para doação é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente Zoológico. Não sei se nós temos ainda a última tela. Os interessados em colaborar nas operações de triagem, transporte e logística ou em abrigos temporários devem fazer aí o cadastro junto à Defesa Civil, informando nome, telefone de contato, área de atuação e disponibilidade de horário. Está aqui também o WhatsApp disponível. E sobre o cadastro, que nós não temos aqui a tela, o cadastro é no gabinete do prefeito. No gabinete, até o dia 26, é fundamental uma continha de água, uma continha de luz. Se não tem, vamos buscar, vamos na companhia, vamos acionar. Precisamos ter essas pessoas mapeadas para poder encaminhar e para um eventual auxílio, seja do Estado, seja da União, ou seja, o nosso próprio mapeamento, onde nós vamos buscar terrenos, onde nós vamos buscar projetos. As casas prometidas no ano passado, de doações de ONGs, não vieram, ficaram na promessa. Nós estamos agora, a partir deste ano, buscando esses espaços, nós vamos buscar os terrenos, nós vamos priorizar essas pessoas atingidas. Então, só complementando o teu dado ali, as roupas, gente, é de inverno. Não adianta chegar com camiseta, né? Não adianta. A gente teve um volume grande de roupas doadas para essas pessoas, embora todas foram retiradas das suas residências com seus pertences, tá? Elas possuíam, mas eventualmente alguma roupa mais de lã para aprimorar a condição dessas pessoas em abrigo é necessário e se faz. Então a gente está pedindo doação de roupas de inverno, leve nos pontos importantes aqui destacados, e que a gente possa dar o melhor acolhimento. Elas estão em abrigos, alguns estão desalojados, estão em parentes. Eu preciso agradecer muito o pessoal da causa animal, assim como os bombeiros, o Exército, que trabalhou madrugada dentro. Eu acompanhei todos os minutos de cada resgate em várias regiões, né? Era todo mundo encharcado às 3 da manhã, debaixo d'água, a água subindo, subindo, subindo. A gente avisou as pessoas, vai subir, as pessoas ficam apostando, não, mas não vai vir na minha, não vai vir na minha. Bom, a gente está aqui de prontidão, a gente não quer lhe obrigar a sair agora, não pode, mas a água vai vir, e isso aconteceu em muitas moradias. E por isso deu na madrugada, né, muitas dificuldades de resgate de caminhões. O bairro Cristo Rei, por exemplo, as ruas são estreitas, né, para entrar um caminhão tem que sair outro, dá um fluxo e um volume difícil de trabalho. Claro. Prefeito, uma pergunta ainda importante sobre essa questão das casas. O senhor tem alguma expectativa de tempo, pelo menos? Porque para organizar tudo isso, sempre tem a burocracia, tem que passar em Câmara de Vereadores, a questão de terreno, tudo mais. O que o senhor estima, assim, como até uma expectativa pessoal sua? Primeiro, nós estamos cobrando ao governo federal, que somente aportou 88 para 88 residências. Né? E a gente vê, inclusive, falta de casas para esse programa. E centenas de pessoas ficaram de fora desse cadastro. Então, ele tem que reabrir, tem que ter a dignidade de reabrir esse processo para a gente poder indicar essas pessoas que já ficaram de fora e que agora foram impactadas novamente, né? E que esse auxílio venha do Estado. Nós recebemos R$100 mil agora de fundo a fundo da Defesa Civil do Estado para esses custos básicos. Só em alimentação é R$4 mil dia para as pessoas que estão alojadas, mais todo esse custo de logística, de caminhão, de diesel, de hora extra, de profissionais trabalhando. Isso é um custo que a gente tem que absorver com essas despesas da Defesa Civil. E no segundo momento, o governador do Estado acenou também que todas as despesas comprovadas com relatórios serão ressarcidas ao município. E num terceiro momento também, esses 60 milhões anunciados pelo governo do Estado para esses 30 e poucos municípios da região central, nós vamos acessar como? Com projetos estruturantes. Encostas que caíram, pontes que ruíram, né? Galerias que se romperam. Aí precisamos fazer os projetos. Ainda estamos fazendo da enchente passada.
A gente pegou várias obras, né, que se perderam os recursos porque não se tinha o projeto feito em tempo hábil. Então, a gente está concluindo de muitas pontes rurais, está concluindo de estudo técnico preliminar, ETP, de encascalhamento, de estradas. Nossas estradas do interior praticamente destruídas. Existem locais, inclusive, que as pessoas não conseguem vender o leite que estão lá, que estão na iminência de serem jogados fora, perdidos. Mas como resolver isso? 3 mil quilômetros de estrada destruído? A gente precisa de muito equipamento, muito cascalho, muito diesel, muita mão de obra para poder operacionalizar isso. É uma luta constante. Eu acredito que a nossa reação ela se dá no momento em que a gente tenha mais capacidade de pagamento. Não é só esforço, não é só garra, não é só vontade, é inteligência. Então, os projetos estão sendo trabalhados pelas equipes técnicas para que a gente, o quanto antes, acesse esses recursos estaduais, federais que vão surgir. Prefeito, a gente tem várias perguntas aqui da audiência, eu não consegui trazê-las aqui, mas vamos ver algumas aqui, pelo menos. O Leandro Alves está perguntando o seguinte: hoje pela manhã passei na RS 403 sobre a ponte do Rio Botucaraí, notei que a cabeceira tem alguns galhos, me parece que o asfalto está trincado. Mais uns 200 metros para frente tem um baixo também, parece que cedeu o asfalto. Será que alguém viu? Não tem perigo de desmoronar? Bom, a 403, embora não sendo uma responsabilidade direta da prefeitura... Ela está bloqueada no trecho lá de Rio Pardo, né? Ela não tem passagem, mas essa região aqui próxima à cachoeira, realmente o Dyer, eu posso acionar, se já não foi acionado nesse meio tempo, mas a gente é bom, Leandro, pelo recado, pelo aviso. Ok, vamos adiante aqui. O Diego Rezende está dizendo o seguinte: sobre a barragem do Fandango, não sei quem administra, mas sabendo que tinha previsão de uma grande quantidade de chuva nas regiões acima, por onde o rio Jacuí passa, por que não abriram todas as comportas com antecedência para diminuir o impacto da enchente na cidade? O senhor sabe como é que funciona esse o que se fala é a barragem de Dona Francisca, né? Que não é o município que monitora. Nós não temos esse poder determinante, né? Mas, em tese, né, já se sabia disso, sim, e, inclusive, ela está sendo gradativamente liberada a barragem. Tanto é que o nosso rio ele chegou hoje de manhã a 25,40, 25,85, depois 25,40, agora 25,37 centímetros, e agora acabo de receber aqui 25,35 centímetros, que é o nível do rio Jacuí. Por que ele está estabilizado? Porque a barragem, nesse momento, está liberando mais. Está liberando. Ela não está estancando porque pode romper. E se rompe, aí sim é um problema. Aí é um problema maior para todos nós, né? Então, ela vai sendo gradativa, ela é monitorada por técnicos. Embora a gente questione, duvide, ouvide isso, é por técnicos. São pessoas que têm uma responsabilidade sobre os seus CPFs. Não creio que a barragem lá alguém vá danosamente colocar a vida de pessoas em risco de forma escancarada, exceto quando o impacto da chuva é superior à capacidade de tudo isso que a gente está vendo, né? Onde o ser humano não tem o que fazer, a gente tem que sair das áreas de risco, das áreas de inundação, e é esse projeto de futuro que a gente tem que trabalhar. Proporcionar a essa população carente, mais pobre, mais humilde, um espaço digno. Está livre das chuvas? Não, as chuvas sempre vão cair de cima onde a gente estiver. Aí é problema de drenagem, é problema de canalização, é problema de infraestrutura urbana, que é muito precária de Cachoeira do Sul. Vejam, a Avenida Brasil, num trecho, caiu as galerias, se rompeu, cano. Então, muito cuidado, ande devagar, ande com calma, né? Uma canalização arcaica, antiga, velha, a qualquer momento a gente corre risco, sim. Precisa, sim, muita obra, muito recurso para isso, que sabemos das dificuldades da cidade, e por isso a gente tem que buscar mitigar, buscar por parte, por etapas, fazer as galerias, revisões desses projetos. Prefeito, vamos lá. Tem um pessoal do Cristo Rei aqui perguntando o seguinte: a Dalcira, estamos limpando as casas e não tem um papo entulho para colocar os móveis que estragaram aqui no bairro Cristo Rei. Que suporte a prefeitura pode oferecer para esses moradores? É interessante, assim, ó, eu estive lá agora, a gente já delegou para as equipes, agora é a hora de começar a levar os equipamentos de recolhimento de lixo. A gente estava na iminência de chuva para hoje, tá? Poderia voltar a subir, então tu tem que ir ao seu tempo fazendo isso aí. Agora é papo entulho, agora é equipe de limpeza, é lava-jatos disponíveis, né? Então, toda a estrutura está sendo preparada para levar para essas áreas, porque sabe-se que o rio está baixando, mas até ontem não.
Então tinha uma previsão de chuva, tem mais 4 dias de chuva, né? Vai chover quinta, sexta, então tem essa previsibilidade. Então, com essa baixa do rio, sim, nos permite a oportunizar isso. E cabe lembrar que os lixos da enchente passada nós só carregamos agora em janeiro, né? Em janeiro, foi mais de 1.980 toneladas carregadas de lixos de áreas rurais, de áreas de vilas, que ainda estavam jogados desde maio do ano passado. Então, recém concluímos mas já vamos fazer com que não tenhamos esse impacto, né, por questão de sanidade, questão de saúde dessas pessoas. Prefeito, nós temos 2 minutinhos aqui ainda, eu preciso lhe perguntar sobre o piquiri. Piquiri, o pessoal cobrava aqui constantemente, antes da enchente, sobre a questão das limpezas de valetas, né? O piquiri está abaixo ali do nível da 290, que serve de barreira. Vai ter um gerenciamento melhor disso, um acompanhamento mais de perto? Primeiro dizer que nós oficiamos ao DENIT para que as galerias sejam feitas na BR-290, que é onde represa grande parte da água. Tá? No meio da vila tem um córrego que corta e que transborda, mas não é só por culpa daquele córrego. Toda a geografia de várzea do Piquiri escoa água para dentro da vila. Então, há sim de se fazer uma obra estruturante que custa milhares de reais e os engenheiros vão ter que fazer esse estudo para que a gente tenha o projeto e depois corra atrás de recursos. Então, alô deputados, alô senadores, vamos atrás de recursos, porque não adianta só depois da terra arrasada, da chuva alagando, criticar a prefeitura, criticar o sistema, criticar os órgãos, né? Nós estamos mitigando aquilo que a gente encontrou hoje, mas eu espero que o DENIT atenda às nossas demandas para que a gente possa, assim como tivemos que botar reto para abrir bueiro, que estava lá entupido de competência do DENIT, que a gente possa fazer galerias de drenagem. Então, na medida do possível, nós estamos fazendo o máximo que dá. Não queríamos estar vivendo isso. Se nós estávamos lá e estamos permanente junto das pessoas, é porque a gente tem essa sensibilidade, tem esse amor. Então, a notícia boa de hoje é um alento, o rio caindo agora para 25 e 35, vai descer. Além da notícia da parada dos ônibus de hoje, né, que reduziu de R$ 6 para R$ 5,70, que é um ato de gestão, a gente tem que melhorar e muito a nossa cidade e ajudar quem mais precisa, que são os pobres. Prefeito, obrigado pela sua presença com a gente aqui. Boa sorte nesse trabalho, a todo o seu secretariado, as equipes da Prefeitura.